Olá, maltinha. O meu nome é Catarina Quinteira Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian Silva. e temos aqui connosco hoje a doutora Bárbara Ferreira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Não sei bem ainda aquilo que venho, mas tenho gostado imenso dos vossos podcasts e, portanto, é uma honra também estar aqui presente. Oh, muito obrigada. E para nós também é uma honra muito grande ter-te aqui como nossa convidada. E vamos fazer agora uma breve introdução. A doutora Bárbara Ferreira tirou Medicina Veterinária na Universidade de Lisboa. Depois fez uma pós-graduação em Medicina e Cirurgia de Animais Exóticos pela Universidade Lusófona. Seguidamente, fez outra pós-graduação em Medicina Felina na Universidade de Sydney, tendo depois feito um mestrado em Medicina de Conservação pela Universidade de Edimburgo e um mestrado pelo Royal College Veterinary também do Reino Unido. Quanto à parte do processo profissional, também já tem uma vasta experiência, já trabalhou no Zimbábue e na Angola e também gostávamos que entrasses um bocadinho por aí nessa parte do teu percurso profissional, porque realmente já tens alguma experiência e uma experiência muito interessante. E pronto, se nos pudesses explicar assim resumidamente por onde é que já andaste e por onde é que já trabalhaste, nós agradecíamos. Ora, então eu comecei, como toda a gente, numa faculdade veterinária. Neste caso, comecei em Évora e depois acabei por terminar na Universidade de Lisboa. Ao mesmo tempo, enquanto estava a estudar em Lisboa, eu estava a trabalhar no Jardim Zoológico de Lisboa como educadora e, basicamente, enquanto trabalhava, conseguia angariar alguns fundos para todos os verões poder ir para a África do Sul fazer cursos de conservação e de medicina selvagem. Pronto, e foi assim que eu comecei mais ou menos o meu percurso em África. Com esses cursos comecei a ganhar mais experiência, comecei a ganhar mais contactos e no último ano, no ano em que é preciso fazer um estágio final mais oficial, acabei por convencer um dos veterinários com os quais trabalhei nesses cursos a deixar-me estagiar com ele. E então fui fazer o meu estágio final. Ou o grande estágio final foi na África do Sul com medicina de conservação e de animais selvagens. Pronto. Depois disso, voltei para Portugal, onde fiz a pós-graduação de Medicina e Cirurgia de Exóticos com a Universidade de Lusófona e estava a trabalhar em pequenos e em exóticos na região de Lisboa. Depois disso, fui para a Inglaterra. Enquanto estava em Inglaterra, comecei a fazer mais cursos e a minha razão para ir para a Inglaterra foi, pronto, não só trabalhar com animais exóticos e cão e gato. Eu estava muito perto do zoo de Chester e como eu conhecia os veterinários em Chester, nos meus days off eu ia quase que ajudar um bocadinho um dos veterinários que lá trabalhava. Entretanto, tive uma proposta para fazer um doutoramento, que seria no Zimbábue. Fui para o Zimbábue, onde estava a trabalhar não só no meu doutoramento, mas também como veterinária de um dos parques e das aldeias à volta do parque. E depois disso, acabei por não terminar esse doutoramento. Tive outros pequenos projetos em Angola e ainda fui ao Botsuana também fazer alguns projetos. Voltei para Portugal, nesta altura já estávamos na altura Covid, voltei para Portugal, onde estive a trabalhar em várias clínicas com pequenos e exóticos, até que acabei por decidir ir fazer o meu terceiro mestrado em Londres, e aí tive mesmo de ficar com a minha base em Londres para poder ir fazer o mestrado ao ZU. E depois disso começaram a surgir outras oportunidades e surgiu a oportunidade de me candidatar como veterinária ao ZU de Edimburgo, que é onde estou neste momento. Pronto, e acho que assim, mais ou menos, foi isto que aconteceu. Foi Muito mais ou menos interessante. isto que aconteceu. Devo dizer que não te perdeste em momento nenhum. Foi mesmo uma Não? linha Foi? retilínea ao Ok, longo. boa. Boa, boa, Eu boa. acho. Isso é bom. Pá, como é tradição aqui no podcast, vamos fazer um jogo contigo. Tens que imaginar um animal com o qual te identifiques Ok. e depois vamos pedir que dês três dicas sobre o animal. Eu tenho duas tentativas, a Catarina tem duas também, apesar dela nunca conseguir, não é? Mas pronto. Vou Ah, começar a fazer um score para nós vermos e eu de certeza que estou a ganhar. Mas tá bem, pronto. tá bem. Continuamos. Depois, se o animal for um animal que seja desconhecido para o público geral,
gostaríamos que fizesse uma breve introdução da biologia do animal. Ok? Ok. Quando Adoro estiveres que pronto, assumam que eu saiba a biologia do animal. É tipo, é extraordinário. Não, quando estiveres ok. pronta, Certo, ok. Isto vai ser muito fácil, só para avisar, porque, pronto, obviamente que tenho uma tendência para felídeos. Portanto, primeira pista é felídeo. Pronto, esta Ok. é dada. Ok. Segunda pista é um animal de extremos. Terceira pista, digamos que um nómada. E é Quem é isto, trabalhem quem é com que vai isto. primeiro? Diz, pá, diz. Catarina, começa tu com as tuas duas perguntas. Começo eu? Ok, a Assim, minha primeira aposta é o leopardo das neves. Poça, pá, fogo, isto não vale jogar com vocês. Olha, pronto, olha, vês? Aí Já está, foi. pronto. Vai como desta vez, eu perguntei. opá, quero que tenhas uma posição positiva no score, mas vou admitir que eu não ia acertar. Eu não ia Não? acertar. Não. Ah, Qual é que ias não? tentar? Qual é que ias tentar? Eu ia tentar o caracal. Ah, olha, Só para que saibas, esse foi pensado, tanto o caracal como o cerval, mas eu achei que sim, enquadra-se perfeitamente, mas neste momento o leopardo das neves encaixa melhor. agora gostávamos que explicasse o porquê também. Pronto, é assim, eu tenho um grande amor à África e aos gatos, todo o tipo de gatos, grandes, pequenos, médios, não interessa, qualquer gato. E neste momento estou um bocado deslocada dos meus confortáveis 40 graus na Escócia. Não é a minha temperatura mais confortável, mas eu adapto-me à situação. Pronto, e acho que quem conhece a biologia do leopardo das neves sabe que muitas populações ainda vivem, por exemplo, no deserto de Gobi, que pode chegar aos menos 30 e tal, e no verão as temperaturas podem passar dos 40 graus. Portanto, aí estão os extremos. Os extremos. E pronto, também é um felino muito nómada, portanto, eu também, pelos países e pelos sítios onde já estive, acho que também se enquadra. Portanto, achei que se enquadrava melhor com a situação. Pronto, está a explicação dada. Engraçado, eu também tenho uma questão. É assim, o leopardo das neves é também uma espécie que, no fundo, também é muito apreciada pela internet fora, porque existe sempre aqueles vídeos que são muito engraçados de ver e que de certeza que o pessoal adora, deles que são muito brincalhões, não é? Acabam por ser aquela espécie que é muito engraçada para fazer vários enriquecimentos ambientais, porque eles acabam por interagir muito positivamente com os enriquecimentos que são colocados. He's scared off, David. Também te consideras, assim, uma pessoa, tipo, brincalhona e e assim como eles, assim, um bocadinho loucos? Pronto, se calhar não tanto, se calhar eles são um bocadinho mais. Nesse aspecto, eu vou mais para o caracal e para o cerval, um bocadinho mais reservados. Não é Exato. que não tenham os seus momentos, mas se calhar aí. Por acaso eu Exato. pensei que tu ias levar para o caminho de vídeos dos gajos a caçarem, meu. Estava mais Não, eu nessa estava a onda. falar eu estava a falar aqueles vídeos que o pessoal mais comumente vê, que é, eles na brincadeira, não é? Sim, a Aparece morder a aparece caudazinha, muito. porque a cauda é gigante, então aqueles. Yeah. Sim. Sim. Mas é assim, esses vídeos, pronto, são mais fofinhos e tudo mais. Sim. Mas os vídeos de Eles a leopardos a caçarem, caçar, a subir isso e a é descer que é. montanhas como se não Esse houvesse é que é os amanhã. verdadeiros. Tipo, a caírem Opa, com as presas e não largarem as Sim. presas, meu, tipo, isto aqui é. exato. Mas pronto, agora vamos avançar. Antes de podermos explorar nós próprios, vamos avançar para as perguntinhas dos participantes, que agradecemos desde já a todos os que participaram. A Stephanie Machado pergunta: qual é que é o animal mais desafiante que trabalhas atualmente? Mais desafiante. Portanto,
depende se ela está a considerar casos clínicos atuais, e tem alguns casos clínicos atuais bastante desafiantes, ou das espécies que neste momento nós temos no zoo e que eu considero mais desafiantes. Pronto, eu posso responder às duas. Sim, Não acho sei que é bem. melhor. É? Ok. Portanto, espécies mais desafiantes que existem no zoo, para mim, neste momento, aquele que representa o maior desafio, por falta de conhecimentos, não é que já não tínhamos anestesiado vários durante os últimos meses, mas ainda assim representam sempre um bocadinho, estão sempre envoltos em um bocadinho em mistério para mim, que são os chimpanzés. Pronto. Hum. Sou uma pessoa mais de gatos, trabalhei sempre mais com gatos ou com animais mais exóticos, não tanto com grandes primatas, portanto, para mim, como representam sempre um desafio, acho que é das espécies para as quais eu tenho sempre de estudar mais para saber mais sobre a espécie, sobre a anestesia e tudo mais. Pronto. Isso em termos de espécies. Em termos de casos clínicos mais desafiantes neste momento, temos um pinguim neste momento com algumas alterações neurológicas. Ok. Pronto. E representa realmente um desafio, porque lá está, não é um animal solitário, para conseguirmos fazer um exame neurológico é sempre bastante mais complicado, porque já muitas vezes em cães e em gatos e em cavalos é difícil, quanto mais passar para uma ave, ainda para mais uma ave que é um pinguim. Pronto. Claro. E aí isso representa logo todo uma ginástica um bocadinho diferente e, portanto, é um dos casos desafiantes do momento, é esse tal pinguim. Apenas um indivíduo dos pinguins. Ou É. seja, o grupo está todo bem, menos aquele. Então, pronto, é assim, nós temos um grupo que tem 3 espécies diferentes de pinguim: os rockhoppers, os gentus e os pinguim-rei. Pronto, neste caso é um dos pinguim-rei, que está com a sintomatologia neurológica. Já fizemos uma série de exames, incluindo anestesias, inclusivamente este pinguim até já foi externamente fazer outros exames. Sabemos, temos uma ideia daquilo que se passa, o problema é conseguir tratar um pinguim, porque obviamente tem de ser medicado. Estes animais são animais que têm acesso normalmente a uma piscina, portanto, se por acaso estiver a ter um episódio neurológico e se cair dentro da água, ou se estiver dentro da água, as coisas podem correr muito mal. Portanto, logo aí representa mais um desafio. Representa um desafio conseguir dar a medicação a um pinguim e representa um desafio tentar ao máximo separar este indivíduo de um grupo sem que se sinta demasiado deslocado ou estressado para conseguir controlar melhor os problemas neurológicos que ele tem neste momento. Pronto. E podemos saber quais é que são os problemas neurológicos, a sintomatologia? Seizures, que eu vou-me lembrar do nome em português, Convulsões. convulsões. Pronto, este é outro problema que podemos ter durante o podcast, é faltarem alguns termos em português. Não é o problema. Tem convulsões focais, muito individualizadas, não chega a perder a consciência e basicamente este foi o grande sinal clínico que ele demonstrou. Mas não tem head tilt, nem nada disso? A cabeça inclinada, não? Neste momento Muito já focal. teve, porque isto já aconteceu, já está a acontecer há algumas semanas. Entretanto, já fizemos uma investigação, já percebemos o que é que se passa, já sabemos mais ou menos como é que temos de tratar a situação. Se a resposta vai ser positiva ou não, isso já é outra história, mas em termos de sintomatologia, de vez em quando alguém o vê, pode ser que tenha é sugestivo que a cabeça de vez em quando esteja mais inclinada para um dos lados, mas não é de todo Sim, óbvio. ok. Bárbara, temos aqui duas perguntas do Eduardo Costa. As duas perguntas são: a espécie com doenças mais complexas que trataste e a espécie mais difícil anestesicamente. Sim, não é que em termos anestésicos sejam mais complicado, mas o facto de serem tão parecidos
connosco e poderem fazer quase um fake anestésico, ou seja, tu pensas que, sim, já está dardado, já passaram 15 minutos, 20 minutos, está a dormir, não tem reflexos, puxamos o braço, tocamos, não está a reagir. Abres a instalação para entrares, para tentares retirar o chimpanzé e afinal está acordado porque estava a fingir. Isso é É muito preciso ter difícil. cuidado. Não é que seja uma anestesia difícil, é o comportamento que muitas vezes eles têm, porque já sabem um bocadinho O da que vai rotina. acontecer? Há alguns dos chimpanzés que têm 30 e 40 e mais anos, e muitos dos chimpanzés que nós temos neste momento são chimpanzés que vieram de laboratórios, portanto, eles sabem mais ou menos com aquilo que contam. Claro. Nós pensamos que o dardo até foi bem dado. Achamos que todos os anestésicos que usamos foram corretamente aplicados. Se calhar o dardo até ainda continua no braço ou onde seja, mas até foi subcutâneo em vez de ser intramuscular e, portanto, está só, neste momento, o chimpanzé está só a fingir que está meio a dormir. Assim que abrimos a instalação e entrarmos lá para dentro, vai começar a interagir connosco. Às vezes é uma interação que não é a mais, que é um bocadinho mais Amigável. agressiva. É, Sim, Pronto, é já assim, entramos aí pelo chimpanzé. sim, é já foi pelo possível, chimpanzé. mas é assim, algumas das espécies são bastante difíceis em termos anestésicos, porque depende um bocadinho também, nós para irmos anestesiar um animal, muitas vezes esse animal já está doente, está comprometido. Portanto, se estiver a parte respiratória comprometida, logo aí já representa um problema. E muitas vezes, a maior parte das vezes, se é um procedimento anestésico mais prolongado, em aves e em répteis, vamos ter de usar a ventilação assistida. Pronto. Portanto, logo aí representa mais um problema. Portanto, anestesicamente é muito variável. Temos de anestesiar, não sei, se for preciso lá está, um peixe, muito mais difícil, porque já não vamos ter a parte do gás e tudo mais, já vamos utilizar o meio ambiente, neste caso a água, para fazer a anestesia. É variável. Aí é variável e vai mesmo dependendo das espécies. Acho que não há assim uma que seja muito mais complicada, acho que há várias situações muito pontuais com espécies muito específicas que dificultam a situação. E isso também depende também à vontade do veterinário, não é? Tipo, Sim, exatamente. Para mim é muito mais fácil ir anestesiar um dos gatos e estou muito mais à vontade e sei com o que é que vou contar do que um chimpanzé, que pode Claro. estar claramente a fazer um fake e não está anestesiado sequer. Chimpanzés, sempre com o seu grande intelecto, a dar-nos um bailinho quase. Acaba por ser muito engraçado. Já tivemos também um episódio onde um tratador falou que o chimpanzé provavelmente era um dos animais mais desafiantes que ele tratava, precisamente É. um bocadinho por causa disso também, por causa de serem muito inteligentes e de conseguirem às vezes forjar o sistema. Exato, acho que para se ser, quer tratador, quer como médico veterinário para tratar um chimpanzé ou qualquer um dos grandes primatas, acho que é preciso uma sensibilidade diferente, um tato diferente para conseguir lidar com a personalidade porque às vezes não é só a espécie, é mesmo aquele indivíduo em particular, nós temos de fazer as coisas de maneira diferente, e então é muito pronto, é muito específico. muito bem. E qual foi a espécie com doenças mais complexas que já trataste? Com doenças mais complexas. Não sei, olha, honestamente não sei, tenho de pensar muito bem nisso, porque aqueles que são mais difíceis são sempre normalmente aqueles que têm um prognóstico mais reservado, normalmente aqueles que são mais idosos, mais geriátricos e que têm provavelmente uma neoplasia, pronto, e logo aí temos uma série de limitações, porque se já a parte da medicina oncológica em cão, gato e cavalo já está a começar a ser mais desenvolvida, mas ainda é muito básica comparando com a medicina humana. Quando começamos a partir para diagnósticos de neoplasias em espécies muito diferentes, em termos farmacológicos, nós nem sequer sabemos muitas vezes se é possível utilizar certas drogas ou não. O que é que vai acontecer? Esta droga é sequer metabolizada por este animal? Não é? Qual é que é a dose que nós devemos utilizar? Não fazemos ideia. Muitas vezes
até assumimos que seja um certo tipo de neoplasia, o animal acaba por morrer, fazemos ou fazemos um pós-mortem, as amostras vão para a histopatologia, quando recebemos os resultados até vemos que realmente era uma neoplasia, mas nem sequer era esta que na biópsia o patologista identificou, até era outra coisa completamente diferente. Pronto. Pois. E é assim, na parte de medicina de zoo, muitas vezes estamos a lidar com animais que são geriátricos, pronto, devido às condições ambientais, de bem-estar, cuidados veterinários, são animais que vivem muito mais do que aquilo que viveriam no habitat natural. Claro. Obviamente que há doenças difíceis de tratar e casos muito complexos quando se trabalha com vida selvagem in situ. Pronto, e aí é outro tipo de mindset que o veterinário tem de ter, porque provavelmente aquele animal está doente, fizemos uma anestesia naquele momento e vamos ter de tratar o mais possível naquele momento e se calhar nunca mais vamos ver aquele animal mais nenhuma vez, nunca mais o vamos conseguir apanhar. Portanto, Pois é é outro completamente tipo diferente. de lá está, não é que a doença seja um tipo de neoplasia, mas há muitas vezes são doenças difíceis de tratar por causa disso, porque estamos a apanhar aquele animal num determinado intervalo, numa determinada janela, que já não vamos poder ter a oportunidade de ver se o nosso tratamento resultou, se não resultou, qual é que foi o outcome da nossa anestesia, do nosso procedimento. Pronto. É outro desafio. Pois, e tu já tiveste as 2 vertentes, não é? Já tiveste a vertente de trabalhar in situ. Será que nos podias contar um bocadinho da tua experiência a trabalhar in situ nessa parte mais veterinária? Sim, é assim, eu trabalhei principalmente com felinos, com carnívoros. Leopardos, leões, chitas, hienas, mabecos, a maioria foram sempre esses. Mas trabalhei também antes disso, ainda como estudante e já depois de ter terminado o curso, com elefantes, com girafas, com rinocerontes. E, portanto, é sempre um trabalho, é muito variado em termos de espécies, mas também em termos de procedimentos. Obviamente que nunca há assim grandes procedimentos em termos de um caso clínico como existe em medicina de zoo, porque nunca, muitas vezes, basta, como eu estava a dizer, só vamos ter aquela janela de oportunidade para trabalhar com aquele indivíduo durante aquela anestesia e é isto. Alguns dos procedimentos mais comuns muitas vezes passavam simplesmente por transportar animais entre diferentes reservas, quer em veículos, trucks e veículos terrestres, quer em helicópteros e aviões, que também é outra experiência completamente diferente, muitas vezes associada a algum projeto ou a investigações que tivessem a acontecer, meter colar GPS, tirar sangues, pronto, tentar ter uma ideia daquilo que se passa em termos não só de doenças, mas quais é que são os parâmetros normais para esta espécie no habitat natural, porque obviamente em termos hematológicos e bioquímicos, as referências para um animal em zoo, em cativeiro, não têm necessariamente de ser as mesmas para um animal Claro. in situ, que vive no seu habitat natural. Portanto, muitas vezes isso também é importante de se saber e a maior parte das experiências como médica veterinária passavam muito por aí. E depois é a pior parte também, que é de animais que são caçados ou que têm armadilhas no pescoço, nas patas, abscessos gigantes de disparos, muitas vezes, infelizmente, rinocerontes sem parte do corno. Lá está também muito variado, mas muitas vezes, esses eram os procedimentos mais de rotina, digamos assim. Ou para investigação, ou para translocar animais, ou animais que foram vítimas de caça, de poaching. E diz-me uma coisa, tu falaste no início que tinhas o contacto de alguém da África do Sul, certo? Uhum. Todas essas oportunidades que tu foste tendo em África, sempre foi conhecendo alguém que te levou para Angola, para o Zimbábue, para a África do Sul, ou Etiópia, seja onde for, não? Mais ou Como é que menos. surgiu isso? Mais ou menos. Então, quando eu comecei, ainda era estudante e obviamente não conhecia ninguém em África. E aí, quando fui para os tais cursos
Aí é que eu comecei a ter contacto com diferentes associações, com diferentes médicos veterinários, não necessariamente só com um. Muitas vezes, quando há grandes projetos a acontecer, há mais do que um veterinário, há 3, 4, 5 veterinários envolvidos, então começas a conhecer o ambiente, começas a ouvir falar mais das pessoas, começas a trabalhar mais com certas pessoas. Se é mais para rinocerontes, são mais aquela meia dúzia de veterinários que são chamados, se é mais para chitas, são os outros. Pronto, e começas a ter uma ideia da atividade dentro da área dos selvagens, que há uns mais específicos para certas espécies ou para certos procedimentos. Há veterinários que se dedicam mais só à parte de odontologia, quer seja de elefantes, quer seja de carnívoros, e são chamados sempre que há um problema dentário com um leopardo ou algo do género. Pronto. A partir daí, comecei a ir mais, a aventurar-me mais sozinha para o resto da África. Pronto. Eu fui para o Zimbábue, eu ainda fui fazer um curso de vida selvagem de conservação ao Zimbábue, que é um curso que é muito específico, normalmente é o curso que todos os veterinários que trabalham na África subsaariana vão fazer para trabalhar com animais selvagens e que depois dá-te quase que um acesso à Ordem dos Médicos Veterinários do Zimbábue para pedir as licenças para poderes exercer, para poderes ter acesso às drogas, para poderes ter acesso às armas, esse tipo de coisas. Pronto. Logo aí também abriu uma série de portas no Zimbábue, que eu depois comecei, pronto, a procurar um bocadinho também o meu caminho. Não havia na altura muita gente interessados em trabalhar no Zimbábue, nem com animais selvagens, e com essas oportunidades também. Em Angola ajudou o facto de eu ser portuguesa, porque muitos dos projetos, eu estive envolvida em alguns projetos em sítios diferentes, com organizações diferentes em Angola. Há alguns mais ligados também ao Zimbábue, ao Botsuana e à Namíbia. Outros ajudou o facto de eu ser portuguesa, porque eram associações americanas ou do Reino Unido que queriam transmitir algum know-how aos veterinários de Angola, mas queriam alguém que ajudasse nas traduções, mas alguém que também soubesse um bocadinho da parte de veterinária e de medicina da conservação e tudo mais. E então aí também fui chamada. E então tem sido assim um bocadinho vários projetos e depois muitas vezes o nome começa a passar de pessoa em pessoa e de associação em associação e as coisas vão acontecendo. Mas tudo começou na África do Sul, eu como uma Zé Ninguém portuguesa a ir para lá. Portanto, E como é que conseguiste isso? Como é que arranjaste esse curso, essa formação? eu fiz vários. Pronto. Eu sei que agora existem muitos. Na altura, quando eu comecei, já há alguns aninhos, não haviam assim tantos. E comecei por fazer alguma investigação na internet, o que é possível fazer. Eu quero ir para a África, eu quero trabalhar com animais selvagens, quero aprender mais, o que é que eu posso fazer? Porque em Portugal estava muito, muito limitada. E comecei a ver que, pronto, há um curso aqui, há este aqui, qual é que é melhor? Este aqui, isto parece muito pouco fiável, porque isto só tem fotografias com crias de leões brancos e, portanto, isto não me parece bem. Este aqui, pronto, parece que tem a parte teórica, tem a parte, pronto, e fui mais por aí. Portanto, foi um bocadinho de investigação, tentativa e erro, e acabei por ir para lá e conhecendo as pessoas. E o nome de veterinários ou que publicam mais, ou que vão mais a conferências, ou que são mais especializados em determinados assuntos, que faziam parte desses cursos. Obviamente que esses cursos que eu escolhi interessavam mais por causa disso. Claro. Esta parte acaba por ser muito importante porque às vezes, pronto, nós queremos chegar a todos os graus, e principalmente estudantes, e se calhar às vezes os estudantes sentem-se um bocadinho perdidos por onde é que hão de ir, e também é importante, como hoje está tudo muito disponível e existem muitas opções, uma pessoa às vezes também tem que saber diferenciar quais é que são os indicados ou se calhar os mais recomendados para diferentes tipos de objetivos. E por isso é que também estávamos a tentar descortinar aí essa parte, para tentar Sim. perceber também qual é que foi a tua metodologia para decidires qual é que seria bom ou qual é que não seria, porque sabemos que neste mundo, infelizmente, existem coisas que se calhar não são muito éticas, não é? Principalmente em África, sabemos que existe muito.
pronto, eu gosto de lhe chamar o comércio do voluntariado, e então às vezes uma pessoa tem que saber distinguir bem as coisas para não, se calhar para não ir parar a um sítio que não é tão bom como poderia ter aproveitado noutro lugar. Exato, eu acho que é muito por começar a explorar, ok, este curso é dado por que veterinários é que estão envolvidos? Que veterinário, quem são estas pessoas? E é começar a explorar um bocadinho o currículo destes veterinários que estão envolvidos. Ok, parece-me bem, certo. Este parece-me um bom curso, vou apostar neste. Acho que quando são cursos, como eu já vi muitos, que oferecem safaris e fotografias muito A tirar explícitas festinha, de crias do que quer que seja, acho que é de uma pessoa duvidar. claro. Temos que ser um bocadinho dogmáticos ali a escolher, não é? É começar a ser um bocadinho mais críticos e, ok, como é que esta imagem veio aqui parar? Esta pessoa claramente não devia estar a fazer festas a estas crias. E porquê que estas crias até são brancas? Isto não faz sentido nenhum. Pronto, é começar a fazer algumas perguntas e a ser um bocadinho crítico e a começar a ver que opções é que existem e tentar escolher as melhores. E não tem necessariamente de ser só em África, há muitos outros sítios no mundo, ok? Exatamente. Concordo bastante com o que falaste agora, mas também tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Não que gosto dessa perspectiva, mas é que talvez hoje em dia as pessoas, ao verem estas fotografias a fazerem festas nas crias, talvez seja isso que as pessoas querem. Não querem realmente fazer o trabalho da conservação, não é? E por isso é que essas formações, opá, e essas experiências existem, porque ainda há muito público que prefere não questionar porque, pá, quer ter a fotografia para o Instagram, não é? E acho que Eu já sabia essa é que a eu parte ia entrar triste por aí. também. Hã? Já sabia que tu ias entrar por aí. O quê? Já sabia que tu ias ir querer por esse caminho. Estava mesmo a ver, ele está a aproveitar para meter um assunto fraturante aqui para o meio. Sim, senhor, acho muito bem. Acho que são assuntos que precisam de ser discutidos e acho que os futuros médicos veterinários, se é para serem médicos veterinários, é para serem médicos veterinários a sério. Não é que, obviamente, que estamos a falar de animais. Obviamente que nós temos o dever, como médicos veterinários, de tratar todas as espécies, todos os animais e tudo mais. Mas acho que se é para investir na nossa formação e se queremos a nossa formação que seja o melhor possível, ainda para mais quando tem um investimento financeiro tão grande, oh meus amigos, vamos lá escolher aquele que realmente interessa e aquele que me vai levar mais longe. Não vou tirar aqui a fotografia com estes leopardos ou o que seja para o Instagram. Isto não vai fazer de mim um melhor veterinário no futuro. Eu quero antes investir neste curso, tem parte teórica, tem parte prática, vou aprender realmente a disparar decentemente os dardos, a preparar dardos, a fazer as coisas como deve ser, a ter um painel de veterinários para diferentes disciplinas deste curso. Isso é uma coisa mais séria. A fotografia para o Instagram ou para o Facebook ou para o que seja. Sim, senhor, mas então se calhar não é bem a parte veterinária que o pessoal quer. Olha, Exatamente. ainda bem que falas disso, porque agora já vou meter o assunto. Opa, eu tenho na minha perspectiva que as pessoas que estão a ingressar no mundo dos selvagens de modo mais intenso nos últimos tempos são pessoas com quem tu vais conversar e perguntas, mas porquê é que tu fazes isso e tal, né? E dizem, pá, porque gosto dos animais, meu. E esta é uma resposta que a mim faz-me imensa impressão. Porquê? Porque toda a gente gosta de animais. Opá, eu gosto de jogar à bola, meu, mas isso não me faz querer ser jogador de futebol, percebes? Tem que haver mais do que gostar de alguma coisa. Porquê é que tu trabalhas com animais selvagens? Opá, porque quero ir para a África, ou porque quero fazer a diferença, ou porque quero alcançar este feito, ou porque quero participar num projeto, estás a perceber? Isto são respostas que eu ultimamente não tenho tido. Não sei se na tua perspectiva é diferente. Eu não sei muito bem o estado atual dos estudantes neste momento. Pronto, acho que já me afastei Atenção, um eu estou a bocadinho falar mais. de estudantes, mas também estou a falar de profissionais. Estou a falar Sim, em sim, geral. A Catarina é que pronto, só gosta de estudantes. Eu gosto de toda a gente. certo. Não, é assim, eu como se calhar também viajei muito e conheci muitos veterinários diferentes, eu se calhar tenho mais a perspectiva deles e eu sei
o porquê deles fazerem o trabalho que faziam e ou concordo ou não concordo com algumas coisas, mas eu sei o porquê deles terem seguido aquele caminho e a mim faz-me sentido e acho que me enquadro mais nesse tipo de médica veterinária. Neste momento, haver se calhar um boom de estudantes que querem a parte de animais selvagens, mas que não estão só querem a parte romântica de se ser um veterinário de animais selvagens, isso a mim faz-me um bocadinho de confusão, porque a vida de um médico veterinário que trabalha com animais selvagens num país como o Zimbábue ou o Botsuana, não é de todo romântico ou um mar de rosas. Não. Eu passei semanas e semanas a viver em tendas, no meio de parques, quase sem água, sem comida, com 40 e muitos graus, não a seguir o mesmo grupo de hienas, porque uma das hienas tinha uma armadilha ao pescoço e era preciso tirar, e portanto há dias e dias e noites de trabalho. Uma pessoa não consegue tomar banho, não consegue quase ter comida, tem de montar a sua tenda, está rodeada de todo o género de vida selvagem, ou pior, de caçadores furtivos Curtiu. num parque, não está segura. Pronto, e então acho que é preciso o pessoal começar a abrir um bocadinho os olhos, que sim senhor, é muito bom ter um momento de 45 minutos em que conseguimos retirar a armadilha do pescoço da hiena e se calhar aquela hiena vai conseguir sobreviver e vai estar com o grupo e vai conseguir reproduzir-se e vai ser um importante indivíduo para a sobrevivência da espécie e tudo mais. Mas as 2 semanas anteriores, o médico veterinário está em sofrimento. Aquilo não há piada em passar 2 semanas a viver numa tenda com um ou 2 rangers do parque, a andar o dia todo com as armas, a sermos seguidos por caçadores, a tentar encontrar um bando de hienas que fazem o barulho mais horrível deste mundo à noite, enquanto uma pessoa tenta dormir numa tenda, isto não é romântico de maneira nenhuma. Portanto, o pessoal que abra os olhos. Além Pronto. de que se calhar também lidaste com situações muito complicadas devido ao pronto, vamos entrar por aí, não é? Vamos entrar por essas situações mais delicadas, mas tiveste não só se calhar a parte social, mas também esse problema dos caçadores furtivos. Se calhar é uma realidade que as pessoas, se calhar, não imaginam tanto quando romantizam essa ideia de "ai, vou para a África tratar de animais", se calhar não pensam que é isso que vão ver, não é? E que vão sentir isso na pele durante 2 semanas ou mais, ou muito tempo, não é? Pois essa parte também é Sim, muito é que, importante. É preciso ter pessoal, estômago, sim. trabalhar com 40 ou 45 graus, quer seja a fazer à procura de um animal que tem uma armadilha ao pescoço, ou não. Ou simplesmente a trabalhar para as aldeias e estar simplesmente a fazer cirurgias constantemente, esterilizações e vacinações, quase como que em processo industrial de animais. Ora bem, ora vão, ora bem, ora vão. Com 40 graus, sem comer, sem água, sem sombra, porque muitas vezes estamos no meio do nada, nem sequer uma árvorezinha, um raio de uma acácia que há sempre nos filmes, às vezes nem isso. É Não é complicado. assim tão romântico. Pronto. Há quem goste, eu adoro, mas eu duvido que seja aquilo que a maior parte do pessoal que pensa em trabalhar com selvagens não é isto que estão à espera. Mas muitas vezes, para conseguirmos proteger uma espécie, por exemplo, para conseguirmos proteger mabecos, não é? Cães selvagens africanos, que morrem ainda hoje em dia, não só devido a armadilhas, mas devido à raiva e à esgana, eu tenho de estar a vacinar e a esterilizar em massa cães e gatos das aldeias à volta dos parques. Em massa. E isto são animais que estão comprometidos, são magros, estão cheios de sarna, estão cheios de pulgas, têm hemoparasitas e, portanto, sangram por todos os lados, a fazer cirurgias com material duvidoso, a tentar dar o melhor conforto em termos de analgesia,
fazer a melhor cirurgia com o melhor possível para aquele animal e não é aquilo que a maior parte do pessoal que quer ir para a África pensa que vai fazer, não é? Olha, Pronto. já agora entraste aí num tópico, por desconhecimento meu, eu gostava de saber mesmo, falaste sobre a possibilidade dos Mobecos terem esgana ou raiva. E existe alguns relatos de casos de raiva que tenham infectado alguns humanos nessas regiões? É. Sim. Ora, portanto, quando eu estive no Zimbábue, a minha ideia inicial da investigação, o projeto que eu desenvolvi, que eu escrevi e que apresentei a proposta para ser um projeto de doutoramento, era exatamente tentar perceber mais ou menos como é que esses animais, os mabecos, os leões, estavam a morrer de raiva e de esgana. Tenho reports específicos de vários animais que tiveram de ser ou que apareceram mortos e que realmente eram positivos para raiva, ou que tiveram de ser abatidos a tiro, porque ninguém vai eutanasiar um animal com raiva de outra maneira. Tenho esses reports e tenho reports de vidas humanas que morreram por causa de raiva. Pronto, então o meu inicial projeto de doutoramento seria tentar investigar como é que era o ciclo da raiva e da esgana num determinado parque no Zimbábue. Não só no parque, mas nas aldeias envolventes também, porque os casos eram tantos e não estavam a ser oficialmente reportados, muitos deles, porque a raiva é uma doença que tem de ser obrigatoriamente declarada e não dá a jeito muitas vezes a um país declarar que tem raiva e tantos Claro, casos de raiva. Pronto. obviamente. Pronto. E eu cheguei a ter de ir apanhar alguns mabecos, de dardar alguns mabecos que tinham sintomatologia neurológica e sem saber se era raiva ou se era esgana. Pronto. Eu estou vacinada contra a raiva, mas a maior parte das pessoas que estão em África, naquelas aldeias e tudo mais, não Pois, estão, nem sequer têm claro. acesso a vacinas. Pronto, muitas vezes cuidados de saúde, quando eram ferimentos e tudo mais, vinham ter comigo porque eu era a única pessoa que podia fazer algum tipo de tratamentos àquelas pessoas. Portanto, os cuidados são muito, muito primários. E, É um peso psicológico grande também, não é? exatamente, e muitas vezes sim, eu tive de ir tentar apanhar esses animais, tentar perceber se pendia mais para a raiva, se pendia mais para a esgana, para tentar perceber o que é que se estava a passar. Portanto, lá está também outra parte não nada romântica da Claro, vida bem do complicado veterinário que mesmo. trabalha em África. Bárbara, eu por acaso gostava de pegar nisto, antes de fazer a minha pergunta, queria só deixar uns comentários que é, quando eu estive em África, alguma das coisas que fazíamos era as patrulhas da fence, da vedação. Já pensou? E o que é que isso implicava, não é? E eu lembro perfeitamente que fazia as patrulhas às vezes com o veterinário e com o Rangers, ou com o manager e com o Rangers, e como é um território muito vasto, tu tens duas patrulhas por dia, que é de manhã e ao entardecer, não é? E são três carros a fazerem a patrulha, para poderem cobrir o território todo. E eu lembro perfeitamente que algumas das vezes, quando estava a fazer com o veterinário, ele dizia tipo, este trabalho que estou a fazer, pá, as pessoas não têm essa noção que mais de metade do meu dia eu vou passar no carro a fazer uma vedação. Yep. E depois outra coisa que era saber que tinhas, pá, elefantes com os colares GPS e leões, não é? Que depois fazias a telemetria e que a outra metade do dia, que não era no carro a fazer a patrulha, era a controlar no computador onde é que as populações estavam a andar, que era para evitar que fossem para as populações humanas, para evitar o conflito animal-humano, que é uma das Yep. principais problemáticas que existe nessas regiões, não é? E, para além disso, eu ficava tipo, mas porquê que controlamos isso se nós temos as vedações? Em que a resposta sempre foi, independentemente da pessoa, veterinário, manager, ranger, tudo. Respondia a mesma coisa, que era, a vedação é para os humanos. Porque qualquer animal consegue ultrapassar tipo estas vedações.
podem ter eletricidade, podem ter o que quiser. Até mesmo no YouTube, vai haver vídeos de elefantes que estão a testar se está a dar choque ou não, e elefantes machos em must, Em must, que vão e que sim, vão, rasgam a vedação, ou tipo, passam por cima, tipo, como se nada fosse. yeah. Ou seja, o teu trabalho que estavas a fazer de esterilizar os animais e de vacinar os animais domésticos, é importante lembrar que os animais selvagens, opá, estão-se a cagar para a vedação, meu. Tipo, nós é que respeitamos fronteiras, nós humanos. Nenhum animal vai respeitar fronteiras. Quando Ah, respeitamos. e que isso acontece e é a maior causa da problemática do conflito humano com o animal, não é? Que é os ataques de animais aos humanos, é os animais a consumirem os produtos agrícolas dos humanos, doenças que são trazidas dos humanos para os animais e vice-versa, não é? Toda essa parte acho que também é importante relembrar as pessoas destes conceitos. Eu queria agora aqui entrar na parte, não sei como vou fazer esta pergunta, Força. mas eu queria aqui entrar numa parte que talvez até pode ser um bocadinho mais para o pessoal, que é, tu tiveste a tua educação em Portugal, ou seja, tu tens os teus cuidados primários contigo mesma, a nível da tua saúde e tudo mais, não é? Tu tens noção da questão de sanidade e de higiene, não é? Que isso, em certas localidades mais isoladas, pode não haver tanta consciência. E depois, tu tens a vacina para a raiva que mencionaste, não é? E as pessoas lá não têm isso. Como é que é, a nível geral, os animais estarem a ser tratados, animais a serem castrados e vacinados para tudo isso, e haver esse cuidado, haver esse dispêndio financeiro para com os animais, pá, e as pessoas não são vacinadas, meu. E depois como é que tu depois podes conversar com as pessoas e convencer as pessoas a trabalharem em prol do ambiente em que elas estão, em prol dos animais que estão à volta, evitando que as pessoas sigam carreiras de poaching, não é? Que muitas vezes os poachers são destas localidades ao lado do parque. Como é que tu consegues? Tu, não digo tu, Bárbara, mas tipo, como é que nós em geral conseguimos fazer este trabalho se estamos focados nos cães e a esterilizar os cães, a vacinar os cães, mas não estamos a vacinar as pessoas vão ficar do género, pá, os cuidados aqui, há aqui alguma coisa que a linha de prioridade não está muito assente, não é? E nós depois pensamos, opá, temos que zelar pelos animais, os animais são importantes e tudo mais. Mas uma pessoa que come mandioca todos os dias da semana Se é e que vai come. comer, Se é que come. sim, se é que come, e vai ter carne somente porque conseguiu apanhar um animal numa snare, nas armadilhas, que já uma hiena rasgou uma armadilha, né? Essa pessoa que preparou a armadilha provavelmente vai ficar chateada com a hiena, meu, porque acabou de tirar uma bushmeat da família ou um recurso que ele ia vender a bushmeat para ter dinheiro para comprar seja o que for, não é? Como é que nós, fora desse mundo, conseguimos ter essa consciência para poder trabalhar a conservação de um modo mais viável e sustentável, não estragando a vida das pessoas que estão lá? Sim. Percebo perfeitamente e não sei se a resposta que eu vou dar vai ajudar em alguma coisa, mas é assim. Eu já estive em vários países, a maior parte deles extremamente pobres, e a fazer muito deste trabalho de esterilizações, vacinações, e a maior parte é tudo pro bono. Claro que eu consigo que algumas coisas sejam oferecidas em termos de vacinações, mas nunca ninguém me pagou para isto. Isto são campanhas que são organizadas por veterinários voluntários, ou às vezes só um veterinário que consegue angariar material suficiente para começar estas campanhas. Pronto. A minha estratégia, já que eu não posso vacinar as pessoas, e sabendo que muitas vezes essas pessoas têm medo que os próprios animais sejam vacinados, ou que não, a maior parte dos sítios não vai confiar numa mulher branca a apanhar gatos e cães para esterilizar e para vacinar. Na maior parte desses sítios, o nome que me chamam é bruxa. Pronto, é logo aí. É logo a matar para começar bem. Pronto.
Então, ao longo dos anos, eu comecei a desenvolver outro tipo de estratégias, que é escolher sítios-chave para fazer esse tipo de campanhas, que são as escolas. Então, a maior parte dos sítios, principalmente nos últimos anos, onde eu tenho feito essas esterilizações, são sempre em escolas, onde eu consigo apanhar os putos todos que começam a ver o primeiro, acham tudo muito estranho. Acham que é muito estranho ver primeiro uma pessoa branca, uma mulher, sabe-se lá vinda de onde, porque, mais uma vez, estamos todos em África, não é? Branca, mulheres, que de repente consegue ir apanhar gatos sozinha, gatos que já são para eles uma coisa, uou, gato já é bicho do demónio, portanto, vou apanhar gatos, vou fazer a esterilização, consigo domar o gato, consigo esterilizar o gato, faço aquilo que eu tenho de fazer ao gato, o gato está a dormir e depois de repente o gato acorda. Isto para as crianças é tipo, uou. Bruxa, eu tenho um gato em casa, eu tenho o cão, então eu vou buscar. Então dás-me mais 5 minutos e eu vou buscar também. E isto passa a palavra entre eles todos e tu começas no início do dia, só por isto, teres apanhado um gato e fazer uma esterilização, no final do dia já tens uma série deles, quer vacinados, quer esterilizados, porque foi na escola, no ponto-chave, em que os miúdos começam a ir a casa e ir buscar os animais. E vão buscar não só os animais, muitas vezes trazem os pais também. E os pais ficam a ver. E logo aí é tipo, pronto, aqui já está, aqui já acertei com isto, eles já estão a ver, muitas vezes começo logo a pedir aos putos, olha, consegues-me ir buscar aquele cão? Olha, consegues-me encher essa seringa? Às vezes nem é para fazer nada, percebes? É que não me estão a ajudar em nada, estão-me só a atrasar o trabalho. Mas é tipo do género, olha, mas tu consegues ir buscar essa toalha? Consegues ir não sei o quê? Consegues não sei o quê? Olha, trazes aí a seringa, trazes é aquele instrumentozinho, é aquela coisa. Ganhaste logo aí, só aí já ganhaste 30 putos. Pronto, Fazerem se acabou. sentir incluídos, não é? No projeto em Exato, si. e é uma cena diferente, é tipo: "Uou, isto nunca aconteceu aqui". No ano seguinte, porque depois isto é outra coisa, né, vacinações, isto só corre bem se acontecer pelo menos uma vez ao ano. Claro. No ano seguinte já têm a ideia de: isto aconteceu o ano passado, eu lembro-me disto". Basta verem uma pessoa já a começar naquela situação de começar com a mesa de cirurgias, os instrumentos, já estão a ir correr a buscar os 4 ou 5 cães que estão em casa, porque já sabem que vai acontecer ali uma magia qualquer, já vai ser um dia diferente, porque é um dia completamente diferente para eles. É um dia em que eles vão ser tipo uns heróis, porque toda a gente vai estar a olhar para eles e para os seus cães, e não vão estar simplesmente a ir buscar água ou a só estarem atentos às poucas horas de escola que têm, ou a tentar ajudar os pais nos campos, ou o que seja. É tipo, uou, este dia é diferente, está aqui uma pessoa diferente, está aqui a fazer umas coisas diferentes. E uma das coisas que mais me ajudou, até nem foi em África, foi na Índia, para os miúdos irem buscar os animais, foi eu fingir com as vacinas, as seringas e as agulhas, que lhes estava a dar a eles uma injeção e eles perceberem que não doía, e então iam buscar os animais, porque afinal aquilo que eles achavam que era um bicho-papão, afinal não dói. Portanto, iam buscar os animais e eu dava a injeção e eles iam embora. Pronto. Às vezes são estas pequenas coisinhas que ajudam e comigo tem funcionado muito nesse aspecto. Também precisei de muita tentativa e erro. Muitas vezes eu começava no meio do nada ou no sítio onde eu achava que isto realmente aqui no meio deste mercado se calhar funciona bem. Se calhar não funciona, não, porque as pessoas vão olhar para ti e vão achar, olha, uma mulher branca a que tentar fazer cirurgias e a tentar vacinar, porquê? Ninguém vai, chamas a atenção só no pior sentido. Nas escolas ou assim neste tipo de situações às vezes resulta melhor. Pronto. Não é que o vá mudar o mundo, de todo, mas se calhar É comece pouco e qualquer pouco. coisa. Madre Teresa Calcutá dizia: podes ser um oceano, mas sem ti o oceano tem menos uma gota, não é? Epá, às vezes, e às vezes são coisas tão simples que tu pensas, é fácil, é básico, é só ir tentar imitar que estás a dar uma injeção a uma criança, pedir à criança para ir buscar uma toalha, ele a seguir traz 30 cães se for preciso, quase. Claro. Mas, Tens de mas ter eu também aquela Ganhaste o dia, é tipo, sensibilidade. ganhaste o dia, aquilo resultou e tu pensas:
Eu sou uma médica veterinária de animais selvagens, mas para as minhas chitas e os meus leões que eu tanto gosto sobreviverem e estarem vivos, eu preciso fazer este tipo de trabalho. Yeah. E muitas vezes não é esse tipo de consciência que quem quer ir trabalhar para a África tem. Pois era aí que eu queria voltar, que era tu tiveste esta perspectiva, tu tiveste esta visão mais abrangente que foi tirar o teu olho daquilo que tu realmente, não é que realmente querias fazer, né? Porque aquilo que tu querias fazer era estar com a chita, mas o que tu realmente queres é garantir que a chita vai ter ali um bom, uma boa sobrevivência ecológica, não é? E tu conseguiste sair da caixinha, das festinhas na chita, para ir vacinar cães e gatinhos das populações, não é? Eu não sei se tu tiveste esta perspectiva, mas eu quando estive lá, uma das coisas que mais me assustou foi, enquanto os pais estão a trabalhar, normalmente os pais têm mais do que um filho, não é? Os filhos mais velhos ou estão a tomar conta dos mais novos, ou os mais velhos vão buscar a água para trazer para os mais novos. E os mais novos, que não são tão pequenos, estão na escola. Tu nessa, tu nessa, tu nessa convivência das escolas, achas que há uma possibilidade de garantir uma educação ambiental aos miúdos que torne um trabalho de conservação mais possível no futuro, evitando o poaching e tudo mais, porque o poaching vai sempre recorrer à parte financeira, não é? Querendo ou não, tipo, não é porque uma pessoa gosta dos animais ou não. Uma pessoa, um poacher, não é porque odeia os animais, é porque precisa trazer comida para a mesa. Quando tu educas as crianças nesse sentido, achas que é possível haver uma diminuição nessa componente ou não? É assim, eu acho que o meu trabalho nesse aspecto como educadora é muito limitado, porque mais uma vez é só aquele momento que eles estão a ter comigo. Aquilo que eu realmente valorizo é, por exemplo, haverem associações que já estão no terreno, que se fixaram no terreno e começaram por ser associações pequenas, uma, duas pessoas, que simplesmente iam monitorizar alguns animais, algumas espécies, e que começaram a empregar pessoas locais para trabalharem nessas associações. Quer para ajudar como rangers a ir procurar animais, quer a conduzir o carro enquanto tu estás a fazer o teu trabalho. Essas associações vão sempre crescendo e vão sempre empregando mais gente. E às tantas já começas a ter associações muito maiores que já começam a ter uma influência e um poder naquelas localidades muito grandes. Já têm, não é que sejam os grandes presidentes daquelas regiões, mas já começam a influenciar muito essas populações. E as populações vão até essas associações queixarem-se até de coisas que nem têm a ver. Muitas vezes essas associações para a conservação da chita, começa por ser meia dúzia de gatos pingados que de vez em quando vão tentar ver se encontram chitas e onde é que elas estão, e se são machos ou fêmeas, e que tamanho é que têm, e o que é que estão a caçar, e quantas pintas na cara é que têm. Pronto, muito bem. Ótimo. Mas às tantas, já começam a ir para lá tantas vezes que já empregam 2 ou 3 locais para serem os condutores dos seus veículos. E depois às tantas já precisam de empregar alguém para conseguirem que haja uma monitorização o ano inteiro. E depois já precisam de alguém para ir de vez em quando ao terreno ver se consegue remover umas armadilhas. E depois já precisam de empregar alguém para construir um sítio para realmente essa associação ter uma base. E depois já precisam de empregar alguém para ter uma série de cães, se calhar para patrulhar melhor a área. E depois já precisam ter alguém que já é cozinheiro, porque já começam a ter muita gente e é preciso dar comida àquelas pessoas todas que já estão empregues. E depois já precisam de construir uma escola. E depois, entretanto, vêm os líderes das diferentes aldeias falar contigo, porque tu estás ali já há muito tempo, e o problema que eles têm não é com as chitas, o problema que eles têm é porque não têm água, e então querem um fosso, querem tu, com o teu poder, construas um fosso. E tu dizes, sim senhor, então eu vou construir este fosso, eu preciso de X, Y e Z das diferentes aldeias e que me digas exatamente onde é que eu vou construir este fosso. E tu vais construir o fosso. E já ganhaste ali mais 3 aldeias porque construíste fossos de água e essas aldeias já têm acesso à água. Em vez de demorarem 6 horas até irem ao rio, afinal já só demoram no máximo 30 minutos porque têm ali um fosso de água.
já ganhaste e começas a crescer assim. Mais uma vez, não é que vais mudar o mundo, mas se calhar naquele cantinho, que é uma aldeia, sem fazeres nada diretamente com a chita, já estás a ganhar essas pessoas. E depois a seguir constróis uma escola e já tens pessoal que vai dizer o que trabalho é que estás a fazer, o quão importante é que é, e como tu dás algo de volta a essas pessoas, água, campos de cultivo, tu ensinas como é que o gado tem de estar protegido, sabe? Começam a construir as pequenas cercas para saberem exatamente como é que o gado tem de estar protegido durante a noite para não ser caçado. Esse tipo de coisas, passinho a passinho, já começas a ganhar a confiança dos locais e já estás a trabalhar para a conservação da chita. Quantas vezes é que tocaste na chita? Se calhar nenhuma, mas já salvaste umas quantas, percebes? Acho que é um bocadinho esse jogo que é preciso que muitas vezes é preciso pensar a longo prazo. E para pessoal que quer ir para a África ou para outros países tentar proteger uma espécie, querem proteger logo no momento imediato em que vão. E não vão ver a chita nesse ano, ou se calhar no ano seguinte, e não vão conseguir protegê-la ou conseguir estar com as chitas todos os dias como eles tanto imaginavam que iam estar. Não, vão ter de construir toda esta comunidade primeiro para conseguirem proteger essa espécie, ok? Portanto, é todo Acaba por outro ser um jogo que. trabalho muito social também, Exatamente, E exatamente. essencial. outra questão, normalmente isso daí vai demorar muito tempo, não é? Porque tens que construir isso, não é? Tens que mostrar trabalho, ou seja, provavelmente nos primeiros 2 anos vai ser quando vais ter só um motorista. Depois, Exatamente. até chegares ao cozinheiro, deve demorar para aí uns, não sei, diria algum tempo, não é? E depois, quando dizes construir uma escola, isso daí vai demorar ainda mais tempo, porque já tens de ter a confiança, não é? E outra coisa que é obras, se estás numa localidade isolada, obras ali vai ser muito complicado os materiais e também, opá, as pessoas demoram mais tempo a fazer porque têm o seu tempo também de Sim, trabalho, não é? E a outra sim, questão que é, repara, eu desculpa, só ia dizer desculpa. uma coisa, é que, pronto, eu estou a dizer escolas e fossos e vedações, as coisas mais básicas, tu não precisas assim de grandes materiais. A escola, para a maior parte destas aldeias em África, é que nem são 4 paredes, são 3 paredes e meio telhado se for preciso, mas Pois. já está ali qualquer coisa. Há miúdos que já podem entrar lá para dentro e aprender qualquer coisa. É uma escola, pronto. Às vezes nem sequer são paredes, Pronto, exato, como é que se diz? A madeira ali, não é? E Os tens o postos. telhado, opá, e tens exato, umas mesas ali, que é só para não exato. apanhar chuva nas folhas. Exato, Ah, mas é e aquilo que tu estavas a dizer. Provavelmente nos 2 primeiros anos tu estás a trabalhar com a tua ideia de eu quero muito proteger esta espécie, e lá está, se calhar vais ver essa espécie uma ou 2 vezes nesse ano. E é se conseguires ver, mas já estás a fazer um trabalho para ajudar e com o trabalho que começas a desenvolver, é aí que vais ter de começar a jogar mais internacionalmente e a começar a pedir mais apoios, a demonstrar o trabalho que estás a fazer país internacionalmente começar a conseguir mais apoios. E para isso tens diferentes organizações e conferências às quais podes ir mostrar o teu trabalho e recebes prémios por estás a empregar pessoas e tudo mais. E é aí que tu depois, quando já tens essa comunidade, vais começar a construir ou começar a ter a oportunidade de, a sério, ires proteger a espécie naquele trabalho que tu realmente querias. Mas já tens toda uma comunidade que já está preparada para aquilo que tu vais fazer e de querer proteger a espécie. E eles vão-te ajudar, porque tu já os ajudaste a eles. pois, e eu queria entrar nessa parte agora que também estavas a dizer, porque assim, para além de o tempo que demora a ganhares a confiança das pessoas, não é? Primeiro tens que ganhar a confiança das pessoas. Sim, Ganhaste a confiança das pessoas, demoraste o teu tempo. Depois tens que mostrar o teu trabalho, ou seja, fazer os postos, fazer as escolas, não é? Seja o que for. E isso também vai demorar o seu tempo. E como é que é o financiamento? Porque tudo é à base de financiamento. Opa, quer sim, queiramos, quer não, é a base de financiamento, né? Como é que tu consegues financiar isso? E depois tu falaste agora de tens que mostrar o teu trabalho para ter certos apoios, não é? Mas para teres algum trabalho para poderes mostrar, já tens que já tens de ter despendido ali grande esforço financeiro, não é? Essas associações que começam com 2 pessoas e depois vão ter um condutor local
são duas pessoas que têm que comer 365 dias por ano, não é? São pessoas que têm que ter roupas minimamente decentes para poderem estar no mato. São pessoas que vão ter um veículo, provavelmente, né? Para ter um motorista tem que ter um veículo, e o veículo, para além de custar dinheiro, vai custar a gasolina e a manutenção. Ou seja, já está aí toda uma parte financeira dessas associações que ainda não têm os apoios que supostamente vão ser dados porque ainda não conseguem ir às conferências. E além da parte de ir às conferências, né? Ir para a parte internacional, também tem que haver esse esforço financeiro, não é? Como é que essas associações conseguem começar? Como é que conseguem começar? Muitas vezes começam com projetos piloto de doutoramentos. Muitas vezes é assim que as coisas começam. Ou de algum projeto, ou de uma tese de mestrado, algo que seja mais financiado, que ainda não consegues encontrar tanto, por exemplo, em Portugal, mas que noutros países, acredites ou não, muitas vezes tu és pago e ganhas bolsas para ires para estes países desenvolver as tuas ideias e os teus projetos. E o teu projeto e a tua ideia, que começou só inicialmente, o projeto era um ano para tu conseguires recolher alguns dados, muitas vezes estás aí a receber o financiamento para conseguires ir recolher alguns dados, mas já estás a trabalhar no local para conseguires uma comunidade. Pronto. Muitas vezes tu já levas algum material, já começas a ajudar algum pessoal com esse material, quer seja tipo, muitas vezes, pacotes de cadernos, pacotes de borrachas, de lápis, levas mais meia dúzia de pensos para ires fazendo uns pensos às pessoas quando elas se magoam, quando alguém precisa de alguma coisa vais lá ajudar, ofereces as coisas aos miúdos da escola, já estás a começar a ganhar aí qualquer coisinha. E não gastaste assim tanto dinheiro. Pronto, se calhar ocupou bastante espaço na tua mala de viagem, que já era bastante reduzida. Mas já começaste a jogar ali qualquer coisinha. Epá, e muitas vezes é assim. Não, hoje em dia já é muito difícil tu conseguires começar estes projetos do zero. Isto já as Jane Goodalls e afins destas vidas, antigamente, ah, parecendo que não, mas se calhar tinham uma vida um bocadinho mais facilitada do que hoje em dia. Hoje em dia já parece ser um bocadinho mais difícil. Elas foram as pioneiras, é verdade, elas e eles foram os pioneiros, mas parece que já tinham assim algum jogo de cintura. Mas é assim que tudo começa. Começam com uma pessoa, ou 2 ou 3 pessoas, com uma ideia de um projeto, a ir para um sítio no meio do nada, a tentar fazer alguma investigação, a começar a ajudar as comunidades locais. Entretanto, desenvolvem ali um projeto de comunidade e começam a explorar o trabalho que realmente lhes dá mais prazer de fazer com as espécies com as quais sempre sonharam. Sim. Opa, Acontece a todos? Não, não. pá, Claro. e já agora ia pegar no exemplo que deste da Jane Goodall. Eu gosto bastante. Sou mais fã da Diane Fossey, não Também é? eu. É, Mas a O Jane final Goodall, não foi tão feliz, mas pronto. claro. mas o trabalho foi incrível, não Pronto. é? E uma coisa que eu aprecio muito na Jane Goodall, eu li o livro dela, o Hope, que ela fala mesmo dessa parte de toda a investigação, né? Que ela procurou, ela saiu da sua zona de conforto, ela foi para a Tanzânia, não é? Esteve lá com o professor de antropologia e todo o estudo dos chimpanzés nunca foi focado nos chimpanzés, foi focado nos humanos, não é? Foi focado na parte antropológica e provar coisas antropológicas. E ela, para ter os financiamentos, ela teve que mostrar dados que nunca ninguém mostrou. E hoje em dia é quase impossível termos dados que nunca ninguém mostrou, não é? Sim. Tipo, para isso temos que ir para uma Guiana francesa que não tem nada, pá, não tem nada humano ali, não é? E tu para ir para uma coisa destas é, é surreal, meu, porque nós hoje estamos numa fase social em que temos que mostrar às pessoas aquilo que estamos a fazer. Nós temos essa necessidade, não é? Nós sentimos a necessidade da dopamina. Nós queremos sentir parte de uma sociedade que nos aprecia. Temos que mostrar isto. Pá, Jane Goodall, ela, enquanto esteve com os chimpanzés, ela não conseguia mostrar nada a ninguém. Ela não conseguia saber notícias de ninguém, não é? Não conseguia estar ao telefone com a mãe todos os dias. Tinham que ser cartas e tudo mais. Opa, eu acho que isto é um exemplo que
Hoje nós olhamos para esta senhora como quase uma deusa, não é? Quando ela tem 90 anos, meu. Tipo, ninguém olhava para ela assim quando ela tinha 27 anos no meio dos chimpanzés. Pá, Exato, ninguém lá olhava está. assim para ela com uns 40 anos, depois dela já ter mais de 15 anos de experiência a fazer aquilo, não é? E as pessoas agora querem sair de uma universidade com biologia, com veterinária, com zootecnia, seja o que for, e já querem ser A Jane Goodall. prostitutas. Yeah. Pois, E eu percebo Basicamente. perfeitamente. E tanto ela como a Diane Fossey, lá está, começaram como quase que assistentes o ano inteiro num certo local onde um professor universitário ou alguém com um estatuto mais elevado ia para lá de vez em quando fazer uma investigação e tinha um projeto. Lá está, ia para lá uma ou duas vezes ao ano, meia dúzia de dias. Elas estavam lá o ano inteiro a ver as coisas a acontecerem, a reportar, a tirar dados e, e é assim que as coisas começam. Pronto, muitas vezes é assim que as coisas começam. E lá está, se calhar foi mais fácil para elas porque não havia nada. Neste momento é um bocadinho mais difícil para o pessoal que está a começar e que já está quase tudo daquelas pequenas coisas que podem ser reportadas, já está quase tudo reportado. Pá, mas muitas vezes há pequenos pormenores de sim, tu até estás num determinado sítio, mas até começas a ver meia dúzia de cadáveres quase todos os dias da mesma espécie ou de espécies muito semelhantes. O que é que está aqui a acontecer? Esperem lá que isto não é normal. Então, mas estes nem sequer são comidos, todos os outros cadáveres desaparecem, estes não são comidos, o que é que está aqui a acontecer? Muitas vezes são essas pequenas coisas que se calhar vão despertar o interesse de algumas universidades ou de outras associações que podem financiar, e é assim que as coisas vão aos poucos, se calhar começando, acho eu, pronto, é a minha ideia. Posso estar muito errada, mas pronto. Nós agora tínhamos aqui uma perguntinha final, que é surpresa e também é uma tradição do nosso podcast, que é: Bárbara, quão selvagem és tu? O quão selvagem é que eu sou. Hum, eu acho que sou bastante, acho que sou selvagem ao ponto de me meter sozinha, se for preciso, nos países mais conflituosos da África, no meio do nada, sem acesso a Isso é nada, bastante selvagem. para tentar ir salvar uma espécie que posso nem sequer ver ou posso só ver de vez em quando, se for preciso, e estou a dar sangue, suor e lágrimas por eles. Acho que sou selvagem a esse ponto. Excelente resposta. Acho que tem aí bastante selvageria nessa resposta. Boa, Não é, boa. não Espero é bem que para sim. todos. Bárbara, muito obrigado por participares connosco. Foi uma conversa bastante envolvente e gratificante e super interessante. Quero salientar que eu normalmente tenho uma posição que é eu gosto quando as pessoas trabalham para o mérito e não trabalham para a recompensa, estás a perceber? Tem um objetivo final e esse objetivo final é sempre algo que só pode ser alcançado a longo prazo. E como já podemos ver no teu percurso e no teu currículo, tu és uma pessoa que trabalha nesse sentido, não é? Como estávamos a falar da Jane Goodall, eu noto, daí um bocadinho a minha pergunta nesse sentido, né? Eu noto que hoje em dia, na modernidade, as pessoas saem da universidade ou saem de uma formação, ou só porque já têm 1 ou 2 anos de experiência, pensam que já podem exigir seja o que for. E é preciso as pessoas meio que olharem para si mesmas nos olhos de alguém que não são elas, mas de alguém para quem elas prestam um serviço, numa perspectiva agora focada no Jesus. E não há um esforço de crescimento porque não sentem que são valorizados o suficiente. Mas depois temos o teu exemplo, que é tu estás constantemente a valorizar-te, não é? Estás constantemente a procurar fazer a diferença porque realmente acreditas que o mundo pode ser melhor, mesmo que a tua prioridade seja uma chita, tu sabes que para a chita sobreviver vais ter que trabalhar com as criancinhas, não é? Com os gatinhos das aldeias. Ou mesmo que tu queres anestesiar uma hiena e é aquilo que te dá mais prazer, anestesiar um animal, tu vais passar 2 semanas numa tenda com caçadores furtivos nas tuas costas
pá, leões à esquerda, hipopótamos à direita, não é? Enquanto estás focado ali na hiena com uma snare no pescoço. E eu acho que é importante salientar e reconhecer que pessoas como tu devem ser o exemplo, principalmente para a malta mais jovem, para quem está a começar, porque não podemos continuar a pensar que só porque temos uma formação ou só porque temos X número de anos de experiência, que já podemos ser alguém para exigir seja o que for. Tipo, pá, temos que mostrar serviço, temos que mostrar trabalho, não é? Provavelmente, quando foste para Edimburgo, tinhas um currículo e eles disseram, pá, esta rapariga tem um currículo fixe. Mas se fosse uma rapariga que estava focada nas fotos do Instagram, quando estivesse a trabalhar, eles iam ver, opá, o currículo é muito bom, meu, mas o trabalho péssimo, corta, não é? Tipo, acho que as pessoas também podem ver isso. E por isso, mais uma vez, agradeço por participares e poderes dar a oportunidade para as pessoas te verem como um exemplo. Boa. Que É assim, fofo! Estou orgulhosa. é assim, eu não acho de todo que seja um exemplo. Isto é um possível percurso que outras pessoas podem seguir. Não se podem é esquecer que para fazer todo este tipo de coisas e para terem este jogo de cintura, quer seja com selvagens, cães, gatos, cavalos, a cabra do vizinho, o que seja, há aqui muito trabalho por trás. Há aqui muitos estudos, há aqui muitas noites sem dormir, há aqui muita coisa que o pessoal tem de investir também. Isto, ninguém, só com muita sorte, cai de paraquedas em África para terem a vida de médico veterinário romântica que idealizam. Como a Catarina disse no início, há aqui muitos mestrados, muitas pós-graduações, muita coisa que em África ninguém quer saber, mas que ajudam a demonstrar trabalho e que ajudam a pessoa a crescer como médico veterinário, a saber cada vez mais, a fazer cada vez mais e melhor. Muitas vezes não há nada publicado. Uma pessoa está a fazer aquilo que acha que é melhor com base nas 3 pós-graduações, 4 mestrados e o que seja que tem. Pronto, e está a confiar nesse seu conhecimento para oferecer o melhor. Mas há muito trabalhinho por trás e pronto, para quem sai da faculdade e quer ir diretamente trabalhar com cheetahs em África, vai ser difícil. Há muita coisa que vai ter de acontecer primeiro e é só dar também essa noção de expectativas, que é preciso medir um bocadinho essas expectativas e que vai ser preciso muito trabalhinho, não só com animais selvagens, também com pequenos e tudo mais. Ninguém vai fazer cirurgia numa chita sem nunca ter feito uma cirurgia num cão e num gato. Por amor de Deus, quer dizer, Claro. há um mínimo de noção, não é? Então acho que também é para chamar um bocadinho a atenção de futuros médicos veterinários, que de certeza também serão excelentes médicos veterinários de animais selvagens, mas que antes de chegarem a esse ponto, se calhar vão ter de fazer muita coisa antes também. Fica aqui uma mensagem muito importante que gostaríamos e já frisamos bastante neste episódio que é muito importante ter estas noções. Bárbara, muito obrigada. Espero que tenhas gostado, tanto como nós, que obviamente deu para perceber que nós gostamos muito. Tens uma história muito interessante e também muito inspiradora. E espero que te corra sempre tudo bem. E pronto, quem sabe um dia mais tarde vamos regravar este episódio, talvez noutras circunstâncias. Em E África. sim, em África, por exemplo. Quem Espero sabe, com os que rinocerontes a passarem por trás. assim, mesmo in situ, o verdadeiro. Nunca se sabe. Muitas vezes em África, no meio do nada, às vezes para se conseguir ter um bocadinho de rede para dizer à família que estamos bem, temos de subir a uma árvore para tentar ter um bocadinho de rede que seja. Portanto, se for preciso, eu também subo a uma árvore com o computadorzinho para fazermos uma chamada. É mostrar a realidade, é assim mesmo. Exato. Muito obrigada, mais uma Obrigada e vez. parabéns pelos podcasts. Acho que é uma maneira muito boa de começar a fazer com que os futuros médicos veterinários e não só, e enfermeiros veterinários e engenheiros zootécnicos e os próximos biólogos comecem a fazer escolhas de carreira mais acertadas para conseguirmos realmente ter um papel um bocadinho mais ativo, se calhar, na conservação e não só
não só desempenharmos o nosso papel e ir para casa um bocadinho mais vazios ao final do dia. Se calhar é mais importante ter um papel relevante e que estes podcasts sirvam para ajudar os próximos. Esperemos que sim. É de todo o nosso objetivo principal Boa. também. Mais uma vez, muito obrigada a todos os que assistiram. Um beijinho E um abraço. e vemo-nos daqui a 15 dias. Obrigada. Tchau!